Olá, me chamo Elvídio e o meu orientador é o Eduardo Fontes do Rego. Esse artigo é um estudo comparativo dos contraventamentos em uma estrutura de aço. Toda edificação sofre a influência de diversas cargas externas, diretamente ou indiretamente, como por exemplo o vento. O vento, juntamente com os esforços estáticos, como por exemplo o peso próprio da estrutura ou o peso da telha, podem gerar deslocamentos, ocasionando vibrações. Essas vibrações podem causar colapso global ou parcial da estrutura. No Brasil, devido às condições geográficas serem favoráveis, muitos engenheiros não consideram esse tipo de situação. Contudo, é importante prevenir utilizando sistemas de contraventamento. O objetivo desse artigo é analisar e comparar o comportamento das estruturas nos três tipos de contraventamento, em X, diagonal simples e V invertido, em busca de identificar quais deles possuem maior eficiência nas situações dos espaçamentos entre sistemas que excedam os limites recomendados pelo CBCA e na substituição do tipo X, em caso de inviabilidade na concepção arquitetônica, utilizando software robot para auxiliar na parte desses esforços. Os contraventamentos são geralmente barras redondas que têm a função de dar rigidez e estabilidade global, reduzindo o comprimento de flambagem nas estruturas. Esses contraventamentos podem ser verticais, onde ficam entre vigas e pilares, e horizontais, geralmente usados nas coberturas, conforme a imagem mostrada. Com base na utilização do edifício é que vai ser determinado o tipo de contraventamento. Em estruturas de grande porte, são uma das partes mais importantes no projeto, por causa das altas cargas que vão incidir na estrutura. Os principais tipos de contraventamento estão mostrados na figura. Diagonal simples, quando há uma barra ligada nas extremidades opostas dos pilares. Em X, quando há duas diagonais simples cruzando entre si, lembrando um X. Em V invertido, são barras que saem dos pilares contraventadas para uma terça ou uma viga. E em V, quando saem duas barras de um ponto intermediário entre os pilares e vão em direções opostas. Durante a obra, é necessário usar contraventamentos temporários para que possam resistir ao acúmulo de materiais de construção. Para o dimensionamento simplificado, a norma fala que podemos dimensionar apenas a tração. Para a elaboração do artigo, utilizou-se o software Robot para a verificação dos esforços na estrutura e simular os esforços do vento. Com o gerador automático de estrutura, foi possível, de forma rápida e dinâmica, reproduzir os modelos de contraventamento desse artigo. Porém, em virtude de ter assertividade e confiabilidade, previamente foi analisado dois modelos de pórtico com cargas fictícias de 50 kN por metro para um vão de 4 metros e uma altura de 4 metros, no Robot e no F-Tool, por ser um software mais conhecido dos engenheiros, e comparou-se os resultados de ambos. Como mostra nas figuras, os esforços cortantes e momentos fletores deram idênticos. Nesse caso, são os momentos fletores foram iguais, e nesse outro caso, são os esforços cortantes. Para o modelo do projeto, tratou-se de um galpão metálico com dimensões de 24 por 10 e altura total de 7,7 metros, composto de 5 pórticos espaçados a cada 6 metros. Foi considerado também abertura nos 4 lados, portanto, sendo analisados com faces permeáveis. Para o artigo, o tipo de aço adotado foi o aço A36, laminado. E o perfil adotado para os pilares foi o HP 200 por 54. Para as terças, foi o 152 por 15,6. Para os banzos, foi 102 por 10,8. Para as diagonais montantes, foi 76 por 8,9. E já para os contraventamentos, foram de barra redonda de meia polegada. As cargas atuantes na estrutura foram a carga de telha, que foi considerada de 8 kg por metro quadrado, e carga normativa de 25 kg por metro quadrado, seguindo a norma da NBR 6120. Já sobre as considerações das ações do vento,
é que esse tipo de carga tem características turbulentas, com propriedades rotacionais, podendo ser de curta duração, ocasionando variações de velocidade. Por causa dessas velocidades, geram grandes deslocamentos em edificações. Portanto, até em regiões onde essa ação não é significativa, deve ser avaliado, por não se atuar de forma visível, decorrendo toda a vida útil da estrutura. A NBR 6123 apresenta meios para encontrar as ações dinâmicas na estrutura, dependendo das dimensões, velocidade básica do vento na região, rugosidade do terreno, fator topográfico e tipo de ocupação da estrutura. Sendo assim, o cálculo do vento foi dado como velocidade básica igual a 30 metros por segundo, por corresponder à região do Piauí, olhando naquele mapa de isopletas. Fator S1 igual a 1 por se tratar de um terreno pleno. Fator S2 igual a 0,78 por ser de categoria 4, onde há terrenos cobertos por obstáculos e poucos espaçados, e de classe B, por sua maior dimensão está entre 20 e 50 metros, com a altura total de 7,7 metros. Já o fator S3 foi igual a 0,95, por estar em regiões de depósito, onde há baixo fator de ocupação. Após descobrir todos esses valores, é possível calcular a velocidade característica. Nesse caso, o valor deu 22,23 metros por segundo, e a pressão dinâmica, que ficou com o valor de 0,31 kN por metro quadrado. Para definir os coeficientes de pressão, é necessário ter conhecimento do número de águas da cobertura, dimensão da estrutura e saber quanto a permeabilidade do ar. E estabelecer também relações de alturas relativas, como a altura sobre a menor dimensão e a relação entre a maior e menor dimensão da estrutura. Com definições das relações, encontrou os coeficientes de pressão externa, para situações de vento a 90 graus e a 0 grau. Esses coeficientes de pressão também são aplicados nas coberturas. Nesse caso, como podem ver na imagem, por se tratar de uma cobertura de uma água, a NBR 6123 faz restrições para situações de relações entre a altura sobre a menor direção da estrutura ser menor que 2. Na figura é possível ver também que os coeficientes de pressão externa para a cobertura, em ambas as situações do vento a 90 graus e a 0 graus, o tipo de vento predominante é a de sucção. Para os coeficientes de pressão interna, deverão ser consideradas situações de menos 0,3 e 0, por possuírem aberturas e permitir a passagem do ar, sendo a situação de 0 mais crítica e adotada para esse caso. Com as definições dos coeficientes internos e externos de pressão do ar, foram encontradas as forças resultantes do vento. Após o carregamento de ações no galpão, foram necessários realizar combinações de carga com a finalidade de obter esforços mais favoráveis à estrutura. Também foram feitas combinações de serviços com o intuito de observar o deslocamento. Em seguida, foram analisados os esforços de modelo estrutural nos contraventamentos adotados. Foram verificados, para cada combinação, os maiores esforços atuantes em cada elemento estrutural, para todos os contraventamentos e para a situação não contraventada. Por motivo de reduzir os excessos de informações, foi feito um resumo, esse quadro de resumo, de esforços para facilitar o entendimento. Conforme a escolha do contraventamento da esquerda para a direita, é perceptível ver que os esforços vão aumentando, fazendo com que a estrutura perca a estabilidade. É possível notar também que o contraventamento em X redistribui melhor os esforços em relação aos outros tipos. Para uma análise melhor, foram selecionados alguns pontos no galpão para examinar os deslocamentos no eixo X e no eixo Y. Em relação ao eixo X, os deslocamentos foram mínimos, com a variação máxima de 0,3 cm para a estrutura sem contraventamento. Já para o eixo Y tiveram mais variações, sendo o ponto 3 na estrutura, conforme a imagem, o maior deslocamento. O menor deslocamento para esse eixo Y foi o sistema em V, com valor de 0,5 cm. Foi concluído então que para esse caso o modelo de contraventamento com uma diagonal se assemelha ao modelo não contraventado, mostrando que para essa situação
ele não é eficiente, causando desperdício financeiro e de material. Já para o contraventamento em X e em V, os esforços solicitantes foram bem distribuídos, o que deixa claro a importância do uso correto dos contraventamentos. Com isso, seria importante avaliar os contraventamentos em outras situações, de tipo de estrutura ou tipos de perfis, botando perfis mais otimizados, para enriquecer melhor esse assunto, gerando mais segurança acerca disso. Também foi feito, acho que isso aqui não precisa não, só para mostrar mesmo.